Bacana, Reni, legal. Fala, Deltan. Obrigado Tudo por ter bem? vindo. Bacana Prazer estar receber aqui, você cara. aqui, viu? Que legal. Cara, prazer Que é bom que deu nosso, cara. certo. Obrigado, cara. Cara, eu tenho muitas dúvidas, cara. Eu tenho muito a aprender, cara. Eu quero aprender hoje com você, quero aproveitar você, porque a gente tenta se informar, mas ainda assim a gente fica com muitas dúvidas e aprender com alguém que é um especialista do teu nível é muito raro, é muito difícil, é uma oportunidade única para mim, para os seguidores que nos acompanham, que lutam contra a corrupção, que se importam com esses assuntos. E esse é um tema muito interessante, porque quando a gente vai ver a Rússia, a gente vê uma oligarquia muito corrupta, o Putin com várias acusações de corrupção. Depois é uma coisa sobre a qual a gente pode conversar também, mas antes eu quero Sim. apresentar o professor Reni, dar boas-vindas e dizer que o Reni ele é especialista no assunto, ele é professor, cientista político, escritor, palestrante, ele é deputado estadual, foi o 13º mais votado nas eleições de 2018. Agora, o que interessa aqui para o nosso tema é ele se graduou nos Estados Unidos em Filosofia e Ciências Políticas pela Barry University, na Flórida, e ele é mestre em International Peace and Conflict Resolution pela American University em Washington, D.C. E ele é professor de Relações Internacionais também, é um especialista, é alguém com quem a gente vai aprender. Eu quero que vocês estejam mandando as dúvidas de vocês, questões, a gente vai comentar, vai ver aqui nos comentários, enquanto ele vai explicando, eu vou colher aqui as dúvidas de vocês para apresentar para o professor Reni. Reni, boas-vindas então, e já deixo uma pergunta para depois você dar oi para o pessoal, você já começar respondendo. Depois de uma semana de conflito, depois de uma semana de guerra, como a gente entende, o que a gente deve prestar atenção, o que você daria agora de dicas nesse momento, depois de uma semana, 7 dias de conflito? Depois a gente vai abordar como que isso aconteceu, a gente vai discutir algumas questões mais polêmicas, mas primeiro, o que você acha que a gente tem que prestar atenção nesse momento? Bem-vindo, Reni. Bom, obrigado pelo convite, Deltan. Legal que a gente está aqui junto fazendo isso. Espero trazer um pouco de lucidez e clareza aí. Esse é um assunto muito complexo, tem muitas variáveis, tem muitos elementos misturados, mas acho que dá para ajudar o pessoal a entender. Eu queria, assim, né, passado uma semana, eu acho que tem 5 coisas, ou 5 partes que a gente tem que olhar. E a primeira delas é a questão da ofensiva russa, né? E Uhum, aí, o que está acontecendo? Qual o sucesso dos russos? uhum, Como que as tropas estão caminhando? A questão logística, suprimentos, combustível, a estratégia inicial, o controle do espaço aéreo, a luta urbana, o controle das cidades. Então, assim, essa é uma caixinha para ajudar as pessoas, né, a organizar. Assim, tem tantas coisas numa guerra. Então, essa é a primeira caixinha. Acho que tem um monte de coisas acontecendo sobre isso. Os russos, inicialmente, não foram tão bem. Tem uma série de falhas militares assim, no seu avanço. Começaram a conquistar agora algumas grandes cidades, né? Mas não estão indo bem. Então, aqui tem um ponto importante para a gente prestar atenção, porque aí tem mudanças de estratégia de como eles vão se comportar. O segundo elemento é a questão da defesa ucraniana. Como que os ucranianos estão lutando? Como que eles estão resistindo? Quantas armas eles têm? O que está acontecendo com o exército ucraniano? A população civil pegando em armas, ajudando, né? O líder, o presidente do país, um cara assim que está mobilizando, elevando o moral das tropas. Isso é um conceito muito importante de estratégia militar. Capacidade de lutar, vontade de lutar. Porque você pode ter os melhores equipamentos, mas se você não tem vontade de lutar, você perde a guerra. Isso vai permanecer quanto mais eles aguentam, resistem, o que está acontecendo. Então, é o lado ucraniano, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a resposta do Ocidente. E aí a resposta do Ocidente ele se divide em 2 partes. Ajuda a Ucrânia, e a ajuda está vindo com armamentos, com suporte, com apoio, e um contra-ataque, uma ofensiva à Rússia. Isso está acontecendo com as sanções econômicas, com o isolamento, enfim, com todas as outras posições. O Ocidente, até o momento, está unido e tem dado indicações muito claras e fortes de defesa à Ucrânia e de rejeição e ataque ao movimento russo. Um movimento de agressão, de invasão, de destruição de uma ordem internacional que a gente tinha de preservação de fronteira, de soberania e tal. Então, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é o que está acontecendo dentro da Rússia. E isso é importante, porque quando a gente fala de ditadura, nós precisamos ler como que a população russa está reagindo a tudo isso. Nós sabemos que houve protestos
em alguns lugares na Rússia, mas nós sabemos também que o Putin tem mão de ferro, então ele vai massacrar, vai aprisionar, vai torturar. Qualquer um que tentar resistir, ele vai usar força. E, por outro lado, nós temos que olhar também a questão dos oligarcas, da elite financeira, da elite militar. Eles continuam com o Putin. Hoje não tem nenhum sinal de que há rupturas nesse grupo que se mantém no poder. Mas nós temos que prestar atenção, porque essa elite russa está perdendo muito. E, normalmente, a derrubada de um ditador vem com um golpe interno. É muito mais fácil você derrubar um ditador do grupo interno, tirando ele dali, do que a população saindo à rua para protestar, porque, obviamente, ela tem que estar disposta a morrer. Enfim, é uma coisa muito mais violenta, muito maior. Então, a maior ameaça do Putin seria, na questão interna, isso. Não, nada mudou, eu só estou dando aqui um elemento que a gente tem que prestar atenção para quem está escutando, ouvindo a gente aqui, para entender como organizar tantas coisas. E, por fim, o último ponto é a questão da negociação, negociações de paz. A gente teve já 2 rodadas de negociação, nenhuma delas chegou a lugar algum. Não acho que nós temos elementos para chegar a algum lugar. E eu estava dizendo há pouco que mesmo que a gente chegue, um cessar-fogo não é uma resolução. Normalmente em conflitos onde os elementos para a solução do conflito não estão colocadas, não existem, o cessar-fogo ele só serve como uma arma ou um período de você se reagrupar, reorganizar, rearmar. É um descanso, é coisa que você dá um intervalo da briga para os dois lados se reorganizarem para voltar para o combate. Então, hoje, se a gente tiver algum cessar-fogo, é nessa base. E, normalmente, o lado que está mais fraco, ele acaba concordando com o cessar-fogo porque ele precisa se reagrupar, se reorganizar. Eu não vejo condições para que isso aconteça nesse momento. E, claro, assim, aí acho que a gente vai tocar nisso em algum momento, talvez, o imponderável, que são o que a gente chama, né, do cisne negro, o Black Swan, as situações assim pouco prováveis, porém não impossíveis, e que são catastróficas, e a gente tem que mantê-las no radar. E, obviamente, que eu me refiro ao uso de armas nucleares. Né? Legal, super legal. Para quem está chegando agora, a gente está com 1.500 pessoas assistindo. Esse é o professor Reni Cuquier. Ele é um deputado estadual de São Paulo, mas ele está aqui hoje porque ele é especialista, é professor de Relações Internacionais, ele tem mestrado, ele estudou no exterior, ele entende muito disso e eu quero aprender com ele. Muitos seguidores meus são interessados por esse assunto, a gente está fazendo essa live para aprender com ele. Ele acabou de introduzir o assunto dizendo o que a gente precisa olhar depois de uma semana, depois de 7 dias de conflito, o que a gente precisa observar. E ele dividiu em 5 pontos, e os pontos são os seguintes. Primeiro, ofensiva russa, está dando certo ou não? Eles tiveram problemas, falta de combustível, baixas. Segundo lugar, a defesa ucraniana, quanto mais tempo ela aguenta resistir? Como que a defesa está indo? Em terceiro lugar, qual é a resposta do Ocidente? Em 2 dimensões. Resposta do Ocidente na dimensão ajuda a Ucrânia, com armas, com munições, mas também com suprimentos, e em reação, em agressão, em resposta ofensiva contra a Rússia, as sanções econômicas. Em quarto lugar, ele destacou o que está acontecendo dentro da Rússia. Isso é algo que a gente precisa olhar, tanto em termos da reação da população, como em termos da reação dos oligarcas, que tem uma grande influência sobre o Putin. E em quinto lugar, como estão indo as negociações de paz, a gente teve 2 rodadas, como ele mencionou, não parece que vai a lugar algum, e ainda mencionou, por fim, depois desses 5 aspectos, a questão de um possível cisne negro, uma grande ameaça, algo que fuja da curva e que pode afetar todos nós. Mas eu queria entrar exatamente nesse ponto, Reni. Como que essa guerra afeta todos nós? Como essa guerra afeta o mundo e como essa guerra afeta o Brasil? E para dar uma instigação para o começo, eu li em vários lugares dizendo coisas no sentido, e vi uma aula tua também sobre isso, em que se falava que esse ataque é o maior de um país contra o outro desde a Segunda Guerra Mundial há 80 anos. Eu não sei se essa frase é exatamente certa, mas eu queria que você dissesse para a gente se é ou não é, e o que aconteceu, e a guerra do Iraque e Vietnã, por que esse ataque é diferente? O que caracteriza esse ataque? Por que isso impacta tanto o mundo? E depois, como que isso afeta a nós brasileiros? Mas vamos começar pela primeira. Como que isso afeta o mundo?
Bom, assim, eu diria que esse episódio, Deltan, nós estamos. É uma quebra de paradigma. Ele é maior do que o 11 de setembro. E o que foi o 11 de setembro? O 11 de setembro acontece em 2001. 2001 é o início do século XXI. Então, a gente sai da Guerra Fria, né, do mundo polarizado entre duas superpotências em rota de colisão, para ter a possibilidade de uma guerra nuclear, e acaba caindo num mundo que, assim, basicamente não tinha mais motivo para termos grandes preocupações. Aí vem o 11 de setembro. E no meu entendimento, isso que está acontecendo agora é maior que o 11 de setembro. Porque apesar do 11 de setembro ser uma ameaça inesperada, violenta, traiçoeira, né, acertava civis e pessoas inocentes, ele não era uma ameaça existencial. O terrorismo fundamentalista islâmico, a não ser que eles conseguissem bombas ou armas de destruição em massa, uma bomba atômica, não é uma ameaça existencial. O que é ameaça existencial? Não pode acabar com o mundo. Agora, o país com o maior arsenal nuclear do mundo partir para uma aventura de ocupação, dominação e invasão de uma guerra total a um território gigantesco como é o da Ucrânia, com uma população de mais de 40 milhões, é uma ameaça existencial. A gente rompe regras que tínhamos de funcionamento do sistema internacional, que era a preservação das fronteiras, você não anexar grandes territórios. Você citou aí alguns exemplos de guerras que houvemos nesse período, que foram intervenções. A noção nunca era eu vou intervir e vou virar e transformar esse território parte do meu. Ah, mas o Putin não quer isso. A gente não sabe o que Putin quer até agora. A gente sabe que ele está partindo por uma invasão total e ele quer derrubar o governo ucraniano. Para derrubar o governo ucraniano e colocar um governo que ele seja um aliado seu, ele precisa permanecer no país. Não adianta ele derrubar o governo da Ucrânia e colocar um regime, um fantoche dele lá, porque esse fantoche vai ser derrubado no dia seguinte pela população. Então, para ele garantir a segurança desse regime fantoche, ele terá que manter as tropas lá. Isso é uma ocupação e um controle de um território gigantesco. Isso abala a segurança do mundo e a ordem, essa ordem internacional, porque fazia muito tempo que a gente não tinha superpotências ou grandes potências buscando projetos ambiciosos de conquista de território. E deixa eu fazer uma intervenção aqui, um parênteses. Isso que a Rússia fez viola o direito internacional porque a gente vive em comunidade. Dentro do Brasil tem regras. Eu não posso furar o sinal vermelho, eu não posso matar alguém, você não pode roubar. Existem regras de boa convivência e também existem regras de boa convivência entre os países. Muitas vezes as pessoas não percebem isso. Essas regras entre os países são regras tratadas, estabelecidas em convenções e tratados internacionais. E essa invasão, ela viola tratados internacionais porque aí a gente está dizendo que essa invasão é ilegal, é ilegítima, além de injusta no contexto, por várias razões, ela é ilegal, ela viola tratados. Ela viola, a gente pode caracterizar como uma ilegitimidade, como uma injustiça? Olha, ela viola, mas aí a gente tem um ponto interessante sobre as relações internacionais, que nem todo mundo sabe disso ou parou para pensar, que nas relações internacionais nós temos um problema com o direito internacional. Não existe direito sem o poder e aplicação da lei. Você sabe disso muito bem. Não adianta nada você ter leis ótimas se a lei não é cumprida. No direito internacional, primeiro que a lei ela é voluntária. Você segue se ela quer e você participa se você quer. Como assim? Você tem que assinar o tratado. Se você não assinar, você não faz parte daquele tratado. E mesmo quando você assina, se você descumpre o tratado, não existe judiciário do mundo. Não existe polícia. Não existe enforcement, né? Não existe aplicação da lei. Porque você não tem quem faça isso. Então, na esfera internacional, você tem uma anarquia. E o exemplo que você usou é muito bom, porque você falou assim, mas aqui se eu faço, eu não posso fazer o que eu quero. Na esfera internacional, os países acabam fazendo o que querem. Como que você contém um país de não fazer o que quer? Você precisa juntar vários juntos e falar assim, olha, isso é inaceitável. Nós vamos te punir coletivamente. E não existe uma autoridade legítima acima dos países que fala, olha Rússia, olha Brasil, você não está se comportando. Porque os países são soberanos. A ideia de soberania significa que ninguém manda na minha casa. Ninguém manda em mim. Mesmo que eu esteja violando coisas que são previamente estabelecidas ou aceitas pelo mundo.
Na hora da briga, tudo é politizado. E as organizações internacionais são órgãos políticos e não órgãos jurídicos. E aí o que vale é a aliança, é a amizade, é a narrativa, não é a letra da lei. Não é eu ler ali e falar, oh, você violou. Claro que, então, isso não quer dizer que a Rússia não esteja violando. A Rússia está violando. O problema é que o que adianta, ou o que a gente faz com essa violação? Se os Legal. países não se mobilizarem para fazer algo, passa batido. Legal, um ponto interessante. Você falou, tá violando. Ela tá violando, agora o problema é a questão do enforcement, né? De você fazer valer a lei, fazer valer a regra internacional. Isso só para colocar para o público. Alguém até comentou que, mas as fronteiras são invioláveis. Alguém mandou no comentário aqui. Existe também um princípio, né, Reni, de autodeterminação dos povos. Do povo poder tomar suas decisões. A alegação russa para invadir a Ucrânia foi o fato de que ela estaria se aproximando da OTAN, com uma perspectiva de entrar na OTAN, e isso é algo que está dentro do princípio da autodeterminação dela. Ela poderia decidir isso livremente. Isso não torna justificável uma invasão, concorda? Claro. Eu coloco... Justificável não é. Assim, eu só estou tentando trazer para as pessoas compreenderem como que isso pode acontecer nas relações internacionais e parecer tão estranho. Porque numa relação doméstica, interna, dentro de um país, isso é inconcebível. Mas nas relações internacionais, não. Porque como nada é jurídico, é tudo político, o que acontece? A ideia de autodeterminação se torna política. Qual que vale? É o que o Putin diz que é autodeterminação, que a Ucrânia não existe, o que é uma falácia, mas que é a narrativa que ele construiu, ou é a narrativa da Ucrânia falando assim, não, eu quero me juntar à OTAN, eu quero me juntar à União Europeia, e nós, a população ucraniana, decidiu isso. O Putin veio a público e disse que a Ucrânia, o povo ucraniano não existe como nação. Ele diz que eles são a mesma coisa que a Rússia. E aí quem está certo, entendeu? E esse é o problema. E aí você não tem um órgão, não existe um judiciário isento, imparcial, que vai fazer o julgamento dessa história. O que vai valer é aquele que tem a melhor narrativa, aquele que tem mais força, aquele que tem mais poder. E os outros ficarem calados. Por isso que é tão importante e preocupante a posição que o Brasil toma, a posição que os americanos tomam, que os europeus tomam. A condução da política internacional, ela depende muito da movimentação e da atitude daqueles que são membros dessa comunidade internacional. Porque esse é o único mecanismo de enforcement que existe. Os países se posicionarem, reprimirem e rejeitarem certos comportamentos. E não comprarem narrativas e políticas e tomarem lados, né, sem nenhuma objetividade. E claro, isso é muito complexo, porque você vai ter argumentos do outro lado que vão falar assim, mas os Estados Unidos podem invadir ali e o outro pode fazer sei lá o quê. Os contextos, eles fazem toda a diferença. Você entender por que uma coisa aconteceu versus a outra é muito sutil e diferente. Por exemplo, os Estados Unidos usou bomba atômica na Segunda Guerra Mundial. E muita gente usa isso como uma forma de ataque e fala assim, foi o único país que usou a bomba atômica. Existe um contexto. O momento mais destrutivo da história da humanidade, onde os regimes mais destrutivos da história da humanidade, né, que era um regime nazista, o regime japonês, o regime italiano, fascista, esses regimes estavam destruindo o mundo. Talvez em poucos momentos da história a gente tenha uma clareza moral de quem era o vilão e quem era o correto. E é dentro desse contexto, nessa situação, que eu poderia passar horas aqui explicando qual foi a tomada da decisão para o uso da bomba atômica, que aconteceu. Que é diferente hoje a gente olhar para a situação da Ucrânia e da Rússia e se cogitar se a Rússia, por exemplo, decidiu usar uma bomba atômica. Não tem justificativa. O contexto e o peso das coisas não é o mesmo. Você vai falar, isso é relativo. Não, a gente consegue estipular alguns critérios objetivos. Claro que aqueles que têm a sua orientação política para um lado vão relativizar qualquer coisa e não vão querer lidar com a verdade. E esse é um dos problemas que a gente tem hoje, principalmente numa situação de guerra. A guerra da informação, que é um elemento sempre presente em guerras. E a era da comunicação, a narrativa, a história que você conta, faz toda a diferença. E os russos estão usando muito disso.
Reni, a gente tá falando de como que isso traz um impacto para o mundo, para depois como isso traz Isso, é impacto para verdade. nós brasileiros. Bem lembrado. E quando a gente olha esse impacto no mundo dessa guerra, eu vi na sua aula a que eu assisti, eu vi você comentar que estava existindo há uma semana atrás, 2 semanas atrás, um alinhamento de um lado, democracias, e de outro lado, ditaduras. Rússia e ditaduras, ou sim países mais autoritários, como Hungria, ou ditaduras como Venezuela, Nicarágua, a China se alinhando. E agora a China mudou um pouco a posição, mudou um pouco o discurso. Como é que você está vendo isso hoje? Existe, então, um alinhamento de ditaduras versus democracias? Isso ainda existe agora, 7 dias depois, ainda está valendo? E qual é a preocupação que isso traz para nós e para o mundo? Olha, é importante a gente entender o seguinte: numa escala mais micro, o conflito é uma preocupação do projeto imperialista russo. O Putin quer recriar a União Soviética, quer recriar o Império Russo. Ele diz que a maior tragédia geopolítica do século XX foi o fim da União Soviética. Ele quer recriar isso. E ele quer recriar isso na base da força. Ele alega, parte da sua narrativa, que ele está cercado, que ele está ameaçado, que existem questões geopolíticas, de rotas de invasão e tal. Essas rotas existem, essas preocupações geopolíticas existem, são parte do jogo. Mas a Ucrânia não representa essa ameaça gigante para ele, nem mesmo a OTAN, porque a Ucrânia não faz parte da OTAN. Então, numa esfera menor, o que está em jogo no conflito é isso. Mas o ponto talvez mais importante para a gente olhar o macro da coisa é que existe um grande alinhamento acontecendo entre as ditaduras e forças autoritárias do mundo contra o mundo democrático e ocidental. E o mundo livre, o mundo da democracia, o mundo multiétnico, o mundo aberto. Enfim, essas forças representadas principalmente por Rússia e por China, e aí você inclui Irã, você inclui Coreia do Norte, você inclui alguns outros, hoje até Turquia, eles querem destruir a democracia. Eles entendem que o maior inimigo deles são as ideias liberais, as ideias de convivência pacífica, as ideias de liberdade para todos. De alternância de poder, né? Isso tiraria quem está no poder exato, há eles décadas. perdem o poder. Então, talvez o maior medo do Putin não é que a OTAN esteja na sua fronteira, mas é que se a Ucrânia virar um país da União Europeia, assim, a prosperidade, o estilo de vida, tudo vai mudar. E essa mudança vai fazer com que essas ideias comecem a migrar pela fronteira da Ucrânia para dentro da Rússia. E isso é um pavor, um terror para o Putin, que não vai conseguir resistir e se manter no poder. Então, existe uma aliança e esses países, essas grandes ditaduras, estão mais assertivas, mais agressivas e mais confiantes, porque elas entendem que a polarização no mundo democrático, algumas das dificuldades que a democracia está tendo, crises de representatividade, uma série de problemas que nós estamos assistindo, fazem das democracias mais fracas e essa é a hora do contra-ataque. Elas estão mais assanhadas. Esse movimento da Rússia não pode ser enxergado sem a gente olhar esse grande tabuleiro da disputa do mundo livre, do mundo dos direitos, do mundo da ética, do mundo do respeito e todos serem iguais versus o mundo da lei da força, do mais forte, do autoritarismo, representados principalmente, repito, por Rússia e China. Reni, aqui que me preocupa, porque e se China e Rússia se unirem? Tem para alguém contra eles? Mas antes de você responder, se você entrou agora, segue o professor Reni Cuquier. Se você é meu seguidor, segue o Reni. O Reni traz informações sobre a guerra boas, fidedignas, traz informações bem fundamentadas. É alguém para você se informar e não se desinformar. Tem muita desinformação por aí, mas com o Reni você vai ter informação de verdade, informação boa. A gente está trazendo informações porque eu quero aprender com o professor Reni e vários dos meus seguidores querem aprender sobre essa guerra e as implicações dela para o mundo e para nós. A gente está falando um pouco sobre as implicações para o mundo, em seguida a gente vai falar sobre as implicações para o Brasil, para a sua vida, para a minha vida. Mas agora, Reni, olhando para o mundo, se acontecer esse alinhamento ditatorial, China e Rússia, duas imensas potências militares e especialmente uma grande potência econômica em ascensão que está ultrapassando os Estados Unidos. Tem para alguém, se eles se alinharem, disserem, a gente vai conquistar o mundo,
Claro que seria uma guerra de proporções aí, homéricas, destrutivas para o mundo, mas não tem o Ocidente tem um poderio que se equipare, se você somar Estados Unidos, Europa, você tem algum poderio militar e econômico que se equipare ao poder dessas duas potências? Tem. Por quê? A luta pela liberdade, pela democracia, ela é muito mais forte do que você lutar pela ditadura. Mas o Ocidente precisa estar unido. E esse é um grande desafio e problema que essa guerra inicial, nesses primeiros 7 dias, está fazendo um outro bem para o Ocidente, que é a união do Ocidente. A Alemanha saiu de cima do muro, se posicionou, disse que vai gastar com defesa, disse que vai ajudar a Ucrânia, disse que não vai ligar o gasoduto que ela construiu, que custou 11 bilhões de dólares com a Rússia, o Nord Stream 2. Então, a gente está vendo uma Europa unida. Isso é muito importante. Então, a Europa, o mundo ocidental, as democracias do mundo, não só da Europa, o Japão incluído e outros lugares, outras regiões do mundo, precisam estar unidas contra esse projeto autoritário e totalitário. Se isso acontecer, aí sim nós temos chances. Agora, se a gente se perder na polarização, na narrativa, na distorção de coisas óbvias e gritantes, né? E assim, não, mas o Putin, ele é um cara forte, a gente precisa de um líder forte. Nós precisamos de líderes fortes. Esse é um problema do Ocidente. Temos que reconhecer. O Ocidente não tem tido líderes fortes, porque nas relações internacionais a força é importante. Não é força física, mas se posicionar, ser assertivo, ser duro, falar, olha, isso vai ter consequência, e quando você ameaçar, você cumprir a ameaça, porque isso vale mais do que contratos nas relações internacionais. Então, nós não temos isso, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos exaltar isso no Putin, porque ele não representa só isso, ele representa todo o resto que ninguém quer. E é muito simples, eu pergunto para as pessoas que não acreditam nisso, se elas preferem viver aonde? Preferem viver na Rússia ou na China, ou nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Alemanha. E assim, quando você tiver que escolher a real da onde você quer viver, você vai ver. E aí, então é isso que está em jogo. A nossa solução e a nossa força vai estar em estar unidos. Para isso, nós precisamos vencer uma ruptura que está acontecendo por dentro da democracia, que é parte da estratégia desse país. Eles estão tentando destruir a democracia. Como eles estão fazendo isso? Fake news, controle das redes sociais, disseminação de todo tipo de polarização, de histórias que criam desavenças. E a democracia, como ela dá voz para todo mundo, ela é um campo fértil para isso. E realmente, se nós não aprendemos agora a nos reinventar democraticamente para lidar com essa ameaça, nós corremos um risco muito grande. Reni, deixa eu entrar aqui. Você falou de desinformação e de atuação da Rússia. Existem informações de que a Rússia teria interferido no Brexit na Europa, teria interferido nas eleições americanas. Existem evidências concretas disso? De interferência, de tentar espalhar narrativa para romper as democracias por dentro, para estimular a polarização? Existe isso? Evidências disso? Concretas, absolutamente concretas. A intervenção russa nas eleições americanas foi gigantesca. E aí tem um erro do Ocidente. A resposta do Ocidente e dos Estados Unidos a essa intervenção foi basicamente nula. O que você faz quando você dá uma resposta nula quando acontece algo dessa proporção e gravidade? Você simplesmente reforça o incentivo para o Putin para falar, tá tudo tranquilo, eu posso seguir o meu caminho, porque se eu fui nesse nível e não aconteceu nada, eu posso continuar escalando, eu posso continuar indo mais longe. Esse perigo é real, eles têm feito isso, eles controlam, né, o fluxo de informação, são regimes totalitários, os veículos de comunicação são todos monitorados, tudo controlado, e eles criam propaganda. Se nós vivemos na era da informação, aquele que tem a melhor informação ou que constrói as melhores histórias tem uma vantagem de poderio muito maior. Então imagina como que esses países usam isso para a sua estratégia, para o seu propósito final. E o Brasil, nesse sentido, tem que estar preocupado e tem que tomar partido. Quem nós somos? Uhum. Qual é o nosso DNA brasileiro? Qual é a nossa identidade? Nós somos totalitários? Nós somos ditatoriais? Não, nós somos democráticos. A gente acredita em direitos iguais, em liberdade para todo mundo.
Então, o Brasil tem uma postura internacional de ser um país pacifista, de ser um país neutro, de ser um país democrático, que se posiciona em questões problemáticas como essa. O Brasil não pode se dar ao luxo de flertar com esse tipo de coisa, porque destrói tudo que nós somos e ajuda a gente e tira a gente desse lado que precisa de nós. O mundo democrático precisa de mais gente, não menos. Você entrou num ponto bom. O que essa guerra tem a ver com os brasileiros? O que isso afeta a nossa vida? Tem um fato que é trazido por muitas pessoas dizendo, olha, um rompimento de relações com a Rússia afetaria a importação de fertilizantes, de potássio, o que é essencial para a nossa produção agrícola. Você chegou a estudar os números, o quanto que isso nos afeta? E mais, nos afetando, e na proporção que você identificar que isso nos afeta, isso deve impedir um posicionamento? O que você diria sobre esse argumento? Olha, nós precisamos, de uma vez por todas, entender uma coisa sobre a política externa brasileira. O Brasil terá que fazer negócio com todo mundo. Salva exceções, assim, situações gravíssimas, né? Violações de direitos humanos, coisas muito absurdas. Mas o que o Brasil precisa aprender em política externa? Que você pode fazer negócio e você discordar politicamente, condenar e criticar o seu parceiro comercial nas questões que não têm a ver com o nosso alinhamento democrático. Como que você faz isso sem causar problemas comerciais? Você sinaliza, você avisa, você vira para a China e fala assim, olha, China, nós temos muitos negócios para fazer, mas deixa eu já te avisar de antemão. Existem questões políticas que eu não concordarei e irei te criticar. E tudo bem. E assim, se a China não aceitar, ainda bem que aceitou antes quando a gente avisou, porque imagina quando a gente é totalmente refém economicamente deles e não aceitar, porque esse seria uma espécie de escravidão, nós vamos estar totalmente entregues. E a mesma coisa acontece com a Rússia. E aí muita gente falou, né? A viagem, por exemplo, do Bolsonaro já estava marcada. O Brasil não poderia cancelar, isso ia pegar muito mal. Tudo bem, concordo, poderia pegar mal, e o Brasil precisa manter essa relação com a Rússia, tem questões fertilizantes, questões estratégicas importantes. O que o Brasil tem que fazer? Ele liga para o presidente da Ucrânia, fala, na sequência da visita ao Putin, eu vou fazer uma parada na Ucrânia e eu vim entender a sua questão, a sua situação. Isso simboliza, isso demonstra equilíbrio, igualdade, e não você se aproximar de um dos lados. Existem muitas maneiras de você fazer isso sem você criar problemas para o Brasil. Mas, claro, vai chegar uma hora que o Brasil precisa se posicionar. E veja a incoerência. Tanto que na ONU, o Brasil tem votado em resoluções contra a Rússia, contra a guerra. E aí o posicionamento do líder brasileiro tem que ser na mesma linha. Nós precisamos dizer que o Brasil não está com a Rússia, não está com os projetos ditatoriais e totalitários. Nós estamos do lado do Ocidente, nós estamos do lado das democracias. Ah, mas as democracias não são perfeitas. Não são, ninguém é perfeito. Nem eu, nem você, nem ninguém que está aqui nos assistindo. Mas a diferença é em grau. E isso faz toda a diferença na análise. O grau de violação de direitos humanos da Rússia não é igual ao grau de violação de direitos humanos dos Estados Unidos ou da Suécia. Aliás, dos Estados Unidos não é nem perto da Suécia, né? Quer dizer, a Suécia viola muito menos. Mas mesmo assim, a diferença é muito grande. Nós temos que traçar essa linha e falar, olha, daqui não dá mais. O Brasil não pode ficar em silêncio no que está acontecendo hoje com a Ucrânia. O Brasil não pode não condenar a invasão russa. Legal. E, Reni, faz sentido, falando ainda do impacto global disso que está acontecendo, faz sentido uma corrida armamentista hoje em dia, em termos de bombas atômicas, ou faz sentido uma corrida tecnológica? Israel é um país que se aperfeiçoou muito em instrumentos tecnológicos para se defender. Porque ele está ali entranhado dentro de vários que foram inimigos, vários países foram inimigos historicamente, e ele se desenvolveu tecnologicamente. Tem uma guerra cibernética correndo em paralelo à guerra física. Faz sentido hoje em dia você falar de uma corrida armamentista, seja de armas tradicionais, seja de armas tecnológicas? O que está acontecendo nesse contexto no mundo hoje? O que deve acontecer?
Olha, nós vamos ter uma corrida armamentista, invariavelmente, porque a Alemanha já declarou que ela vai gastar 100 bilhões de euros em defesa. Isso é uma novidade, isso é uma quebra histórica de um país que se tornou pacifista pós a tragédia do que cometeram e os erros todos que fizeram na Segunda Guerra Mundial. Ela quebrou com uma tradição e saiu de uma passividade geopolítica e vai comprar armas. Então, olha, o que você está falando é muito, muito relevante, Reni. Muito. O que você está falando Isso é uma que transformação, Deltan, assim, gigantesca. A gente não consegue medir o desdobramento disso ainda. Porque, só para eu dar um parêntese, aí você volta com o comentário para a gente não perder esse raciocínio. O que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? A ideia foi a seguinte: para preservarmos a paz no mundo, nós precisamos deixar a Alemanha quieta, deixar os soviéticos fora da Europa e mantermos os americanos dentro da Europa. Para alcançar esses três objetivos foram criadas três coisas. OTAN, uma aliança militar que manteria a União Soviética fora da Europa. União Europeia era a instituição que manteria a Alemanha apaziguada e calma. E os Estados Unidos para dentro é a consequência dessas duas, mais o plano Marshall que reconstruiu a Europa e a economia europeia pujante. Então, a Alemanha, gastando tudo isso em defesa, vai se tornar o país que mais vai gastar, provavelmente, em armamento na Europa. Isso é uma mudança de paradigma. Hoje, isso não é um problema. A gente nem sabe como isso vai se desdobrar. Mas isso é uma quebra sei lá, desde a Segunda Guerra Mundial, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso é uma mudança na história do mundo. Então, aí está um ponto importante. Mas, desculpa, você ia fazer algum outro comentário? Não, era isso mesmo. Eu queria entender, e é só comentar e ressaltar a importância da gente entender esse ponto. O ponto de uma corrida armamentista no mundo, algo que não era ênfase, algo que estava, assim, não estava no radar. A impressão que a gente tinha nunca mais vai existir corrida armamentista, porque agora, se tiver uma guerra, vai ser guerra nuclear, vai ser a destruição de toda a humanidade. Então, não existe outra opção a não ser a paz. E agora, esse cenário começou a mudar, países voltam a se armar, certamente vão investir em tecnologias também, como Israel, né, em tecnologias também para narrativas, para reforçar as narrativas, defender as suas narrativas. Então, é uma mudança completa de cenário. Vai voltar a existir investimentos aí bilionários, não só daqueles países que tradicionalmente investem, mas outros vão começar a se envolver porque vão começar a perceber que está em xeque, talvez, a própria sobrevivência sua e da democracia. Isso. A luta, no final, né, em última instância, a sobrevivência depende de você ter uma força bélica capaz de te defender. Se nós estamos falando de agressão direta, não virtual, né, agressão presencial, física. Então, esse é um ponto. Não só a Alemanha vai se armar, os países todos do leste europeu. Os escandinavos, a Noruega, desculpa, a Suécia e a Finlândia, nesse momento, estão cogitando seriamente entrarem como membros da OTAN, que é uma aliança militar. Se entrar como membro da OTAN, ela vai gastar com mais defesa. Ela precisa gastar, porque ela está com medo do que vai acontecer. Então, a China já está gastando muito dinheiro em armamento. Nós vamos assistir uma corrida armamentista, sim. As armas nucleares, elas são armas de dissuasão. Impedir que você tenha guerras em proporções e escaladas absurdas. Então, elas também vão sempre existir. Agora, o investimento em tecnologia, ele também serve à função da guerra. Nesse confronto que nós estamos assistindo, nós estamos esperando, já houveram alguns ataques cibernéticos, nós estamos esperando uma ofensiva cibernética ainda maior por parte da Rússia. A própria Ucrânia criou toda uma linha de defesa cibernética. Muito do que os países precisam para se defender no físico também é o controle do digital e da tecnologia. Então, assim, o que talvez pareça distante para as pessoas, né? A guerra, mas no século XXI, na verdade, a gente nunca se libertou desse instinto destrutivo humano. O que a gente precisa é defender certos valores para que nós não sejamos reféns de projetos destrutivos. E, em última instância, o único jeito da gente defender esses valores será lutando. Porque o Putin deixou claro que ele está disposto a perder o que for economicamente para ganhar na base da força alguma outra coisa. Eu quero te perguntar... Fala.
Eu quero te perguntar mais sobre isso, mas dentro dessa ideia da corrida armamentista, ou de uma nova corrida armamentista, a Ucrânia errou ao entregar as armas, a fazer um acordo, entregar seus mísseis? Foi um erro da Ucrânia? Agora, claro que a gente está falando como engenheiro de obra pronta, né? Com aquilo que os americanos chamam de hindsight privilege. A gente está olhando para trás, está tendo o privilégio de visão retrospectiva. A Ucrânia errou ao entregar suas armas? Errou. Por que ela errou? Porque o sistema internacional, ele funciona e ele é ditado na base da força ainda. O elemento força, ele é relevante. E as armas nucleares seriam algo que impediria dos russos cogitarem estar fazendo o que eles estão fazendo hoje. O tratamento e a relação que você tem com um país que tem bomba atômica é diferente. Você pensa duas vezes. Então, isso não é advogar para que todos os países tenham bombas atômicas, isso não é advogar para que o Brasil tenha uma bomba atômica, isso é apenas retratar e exemplificar para as pessoas qual é a dinâmica na política internacional. Para certos países não faz sentido. Para a Ucrânia, que é um país que foi dominado por impérios, pelo Império Polonês, Império da Lituânia, pelos alemães, pelos russos, pelos soviéticos, e acabou colocada numa situação como essa, onde ela se viu, de repente, com posse de armas nucleares, é uma outra história. Então, assim, a gente tem que respeitar como o sistema funciona. A gente gostaria que não fosse assim. Gostaríamos, mas para chegarmos lá, tem um longo caminho. E se você simplesmente entregar toda a capacidade de resistência, de luta e de força, você vai ser um cordeiro diante de lobos extremamente agressivos. O que seria do mundo se os Estados Unidos, né, ou enfim, até a União Soviética naquele momento, não tivessem lutado contra o regime nazista alemão, não tivessem vencido aquele regime? A gente teria um problema muito grande. Então, tem horas que você precisa estar preparado para lutar, para defender aquilo que você mais defende e acredita. E essa luta vai ser dolorosa, mas se você não lutar, você simplesmente entregou tudo. E, Reni, olhando para esse conflito, a Ucrânia tem chance? A Ucrânia que entregou suas armas, dentro desse contexto que a Rússia tem um poder bélico muito maior, tem todas as armas, tem um exército enorme, tem uma população maior, muito mais forte. A Ucrânia tem alguma chance? E mais, será que outros países vão entrar? A impressão que eu tenho é que nenhum país vai entrar. Eles estão dando ajuda, alguns ajuda não letal, alguns estão mandando ajuda letal, né, equipamentos, munições. Sim, armas. E tem as sanções econômicas contra a Rússia. Ou seja, tem aqueles dois aspectos que você mencionou. Tem uma ação em relação à Ucrânia e tem uma ação em relação à Rússia. Uma ação de ajuda à Ucrânia e uma ação de uma ofensiva à Rússia no plano das sanções econômicas. A Ucrânia, dentro desse contexto de receber uma ajuda, que não é uma ajuda com exércitos, com um país do lado lutando, tem alguma chance de virar esse jogo? E as sanções econômicas à Rússia, tem alguma chance de virar esse jogo? Olha, sanções, Deltan, não destroem um país. O Irã, com seu programa nuclear, querendo construir uma bomba atômica, parte das sanções que houve foi retirada dele do SWIFT, que é esse sistema de comunicação interbancário que bancos russos foram retirados. E o regime iraniano, a teocracia iraniana, continua lá, os ayatollahs continuam no país dominando e governando. Então, não necessariamente isso vai fazer a Rússia ruir. Mas as sanções que foram trazidas agora contra a Rússia e contra o Putin são muito fortes, são muito severas. Vai transformar a condição econômica na Rússia. E isso vai ter um desdobramento na população, na opinião pública, na elite econômica. E aí a gente volta para aquele elemento que eu comentei no começo, dos possíveis impactos disso para uma derrubada ou para uma situação do Putin de permanência no poder se tornar mais difícil. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que eu acho que sim, os ucranianos conseguem resistir. Por quê? Como eu falei, não adianta derrubar o presidente da Ucrânia e botar um regime fantoche. Para você fazer isso, você precisa ter tropas. Se você tiver tropas lá, nós entramos num outro tipo de combate, que é um combate de insurgência, onde os ucranianos vão lutar numa guerra de guerrilha urbana, de sabotagem, de ataques indiretos.
e os russos vão ter que controlar a população inteira. E hoje a quantidade de soldados que você precisa para controlar uma população desse tamanho, os russos não têm. Aliás, hoje nós estamos falando de uma proporção de para cada 1.000 habitantes tem 4 soldados russos. Essa mobilização é muito baixa. Quando os americanos na Segunda Guerra Mundial vieram e lutar dentro da Europa, a proporção era de para cada 1.000 pessoas, você tinha 90 soldados. Olha a diferença. Então, o contingente que os russos vão ter que trazer para dentro da Ucrânia, para controlar a Ucrânia, é muito maior. E a vantagem de uma guerra de insurgência é de quem está na defesa. Por quê? Basta você não ser derrotado que você vence. Porque pelo cansaço, o seu inimigo vai se exaurir. Vai se exaurir como? O moral, o combustível, logística, ataques indiretos. O outro vai ter que atacar o quê? Vai começar a exterminar a população inteira? Isso é inviável. É inviável um soldado russo permanecer fazendo isso por muito tempo. É o que aconteceu no Vietnã, né? É a experiência Isso, do Vietnã, né? que era uma guerra de guerrilha. Qual é a história? Como é que os vietnamitas sobreviveram? Eles simplesmente só não perderam. Quando você tem essa simetria de forças, basta você não perder para você ganhar. E quando a gente entrar nessa fase do conflito, aí os ucranianos terão uma vantagem. Eles vão precisar ter armas e vão precisar ter suprimentos. E aí a função vai ser o Ocidente manter isso enviando para eles. E claro, vai ter a questão logística. Como que isso vai chegar lá? Será que a Rússia vai estar disposta a fechar, monitorar a fronteira com a Polônia? Será que os russos vão estar dispostos a atacar ataque aéreo quando tiver um comboio de armamento cruzando da fronteira da Polônia, caminhões da OTAN entrando dentro da Ucrânia para entregar para os rebeldes, para a resistência ucraniana? Se os russos fizerem isso, aí nós temos um confronto direto entre a Rússia e a OTAN. E aí nós escalamos para um nível de Terceira Guerra Mundial também. Esse não é o único cenário onde a gente pode ter um confronto de Rússia com os Estados Unidos e Rússia com a OTAN. O outro é a questão nuclear, que a gente pode até falar, se quiser, daqui a pouco, que é um ponto preocupante também, dado algumas coisas da doutrina nuclear russa. É pouco provável que a Rússia use uma bomba atômica? Mas não é impossível. Reni, deixa eu entrar aqui e te fazer uma pergunta sobre esse conflito, que é a pergunta mais difícil que eu ouvi até hoje, desde que começou. É a pergunta que mais me incomoda. Eu vou fazer, que é a seguinte. O que os ucranianos deveriam fazer? Os ucranianos deveriam, movidos pelo valor de patriotismo, de amor à pátria, de amor às pessoas, de amor à democracia, de amor à liberdade, eles deveriam dar suas vidas e resistir até o último momento. Eu pergunto isso porque quando eu vejo lá o presidente Zelensky chamar, cara, eu tenho vontade de eu ir lá, cara. Eu tenho vontade de eu ir lá lutar, cara. Aquilo mexe com o meu amor à pátria, aquilo mexe com o meu coração, com os meus valores. Ou os ucranianos deveriam fazer um cálculo utilitário. Veja bem, se todo mundo se entregasse, se render, não vai ter nenhum morto, não vai ter ferido do nosso lado. É claro que esse cálculo, a opção entre um lado e outro, depende também do que a Rússia vai fazer se anexar a Ucrânia, se vencer a guerra. Ele pode anexar a Ucrânia, pode não anexar, só colocar um governo lá. A gente não sabe qual vai ser o grau de agressão, de prisão de opositores, de torturas. A gente não sabe como vai ser o regime que pode se instalar na Ucrânia caso a Rússia vença a guerra, quais vão ser as consequências para os ucranianos. Agora, um dos grandes dilemas da vida moderna é você tomar decisões com informações insuficientes. A gente vive em tempos de VUCA. Mas a questão então, qual seria a opção mais inteligente? Você se apegar aos valores, você se apegar ao teu amor à pátria, você lutar até a última gota, ou você se render e se submeter para diminuir o número de mortes, mesmo dentro desse cenário incerto. Mas antes de você responder, Reni, porque essa é a questão que mais me incomodou, eu vi algumas pessoas questionando isso, pessoas de renome, que eu respeito no Brasil, colocando o que será que é o melhor. E eu queria te ouvir sobre essa questão, com certeza você já refletiu sobre isso, mas antes eu quero dizer, quem entrou agora, esse é o professor Reni Cuquier, ele é especialista em relações internacionais, ele tem formação no exterior, siga ele, entra lá na página do Instagram, se você quer ter informações boas sobre a guerra, confiáveis, fonte confiável, segue o professor Reni, se não me segue também,
Você é muito bem-vindo à nossa página. Tem lutado contra injustiças históricas arraigadas, contra a corrupção. Esse assunto da guerra, de uma injustiça sendo praticada, é um assunto que nos move. A Rússia é um país altamente corrupto, com oligarquias altamente corruptas. Eu vou fazer posts daqui a uns dias mostrando a corrupção do Putin. Espero que eu fique bem, né? Muito mais, infinitamente mais corrupto que o Brasil, Deltan. Exatamente. E você sabe bem disso, obviamente, mas assim, o ranking da Transparência Internacional, a Rússia é um dos últimos países, ou seja, um dos mais corruptos do mundo. Se a gente acha que o Brasil tem um problema de corrupção, é porque a gente não viu a Rússia de perto. Sim, tem diferentes tipos até de corrupção. Tem autores que estudam e colocam em diferentes tipos. A corrupção do Brasil é de cartéis e elites, é uma corrupção de colarinhos brancos, em grande medida, de políticos e grandes empreiteiros. Agora, quando você vai para a corrupção da Rússia, do México, é de oligarcas e clãs, é uma corrupção que envolve violência direta, né? Supressão de garantias, morte, homicídios, envenenamento. É uma corrupção que o Putin lá tem palácios hoje lá dele, né? É um absurdo, uma coisa. Na verdade, ele é a pessoa mais rica do mundo. Aliás, é a pessoa mais poderosa do mundo, porque ele controla em uma pessoa só o maior território do mundo, né? A Rússia é o maior país do mundo, territorialmente falando. Ele tem o maior arsenal nuclear do mundo. A Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo. Ele tem uma concentração de poder maior na mão dele do que o Xi Jinping na China, porque existe o Partido Comunista Chinês, então tem outras figuras ali, e com o Putin não. O Putin tem uma relação econômica com todos esses oligarcas, e ele esconde esse dinheiro, dizem que ele é a maior fortuna do mundo. Além disso, ele é um ex-KGB, é um faixa preta de artes marciais. Enfim, ele é a pessoa mais poderosa do mundo sobre todos os ângulos ou critérios que a gente imaginar ou quiser ver. Deltan, eu vou te sugerir... mas calma aí, antes de você responder a questão, eu queria ainda falar para as pessoas que perderam o começo dessa live que o Reni falou coisas muito bacanas. Ele falou como você pode ver o conflito depois de 7 dias. Falou sobre o ponto de vista da ofensiva russa, da defesa ucraniana, da resposta do Ocidente em termos de sanções e de ajuda à Ucrânia. Falou sobre o que está acontecendo dentro da Rússia e sobre o quinto aspecto que ele mencionou para a gente analisar o conflito 7 dias depois, são as negociações de paz. Reni, agora aquela grande dúvida, o que eles deveriam fazer, mas antes faça, claro, o comentário que você ia fazer, e aí a nossa grande dúvida. Eu acho que tem muita gente pedindo para desligar os comentários, tá? Eu não sei se você está olhando as perguntas ou não. Eu vi, eu tô seguindo. Tem gente com comentário político que confunde tudo, mistura tudo, mas eu gosto de deixar os comentários. Se você quiser, eu tiro aqui, Reni. Não, eu gosto de deixar porque tem alguns comentários bons, sabe? E me ajudam a guiar as perguntas. Eu quero ouvir o que as pessoas querem, que as pessoas tenham o privilégio de participar e de te ouvir também diretamente, fazer perguntas, aproveitar esse tempo. As poucas vezes que eu olhei, eram umas pessoas pedindo para desligar, e eu falei, não, acho que não estava vendo, mas que bom que você está vendo. Então, vamos lá, para a sua resposta, que é muito importante. Você não lutar é apenas escolher o caminho da morte lenta. Porque simplesmente você vai ser dominado, você vai ser sufocado e você vai acabar morrendo de um jeito ou de outro. Alguma hora você vai fazer alguma coisa que esse ditador não quer, alguma hora você não vai gostar de algo que ele fizer e você vai criticá-lo e você vai ser punido, sua família vai ser punida, seus bens vão ser apreendidos, você pode ser aprisionado, torturado, enfim, a não luta é apenas um ato de um cálculo racional, supostamente racional, de curto prazo, de falta de coragem, eu diria. Porque não tem como você não lutar numa situação como essa. O que está em jogo é simplesmente tudo que nós somos, tudo que você é, tudo que você tem. E aí eu não estou falando só de valores, e claro, essa parte mais forte, mas eu estou falando até do ponto de vista econômico ou de um cálculo econômico, que é o que eu tenho a ganhar, o que eu tenho a perder. Simplesmente você vai perder tudo. Sua família vai perder tudo. Você está sujeito a qualquer tipo de submissão completa numa situação dessa. Você precisa lutar pelo que você acredita e acha que é o certo. É assim que o mundo evolui. É assim que a gente acabou com escravidão, é assim que a gente resolve preconceitos, é assim que a gente constrói civilização e sai da barbárie.
é assim que a gente acaba com corrupção. As pessoas precisam lutar. E aqui no Brasil, às vezes a gente luta por umas coisas, mas fica de saco cheio de tantos problemas e desiste de lutar. Então, é uma aula de cidadania, de patriotismo, de senso de nação que nós estamos assistindo na Ucrânia. É motivante. Eu, como você, sinto a mesma coisa quando eu vejo o presidente da Ucrânia falando. Dá vontade de você querer lutar. E nós, você está lutando aí, eu estou lutando aqui. Nós temos várias batalhas no Brasil. E nós temos que conseguir mobilizar todos os brasileiros para lutar. Pelo quê? Pelo nosso país. O nosso senso de nação é muito fraco ainda. E eu sempre disse isso, talvez porque nós não tivemos uma guerra. A guerra ela tem o seu lado destrutivo, mas ela tem o lado de formação desses laços de resistência, de luta, de força. E isso marcou a história dos europeus, marcou as grandes nações, marcou o Japão, marcou os Estados Unidos com uma grande guerra civil. E aqui no Brasil a gente não teve essa experiência, para o bem e para o mal, né? Tem sempre um lado negativo e um lado positivo nas coisas. E eu acho que nós temos que olhar para isso com um exemplo. Então, a minha resposta é muito clara. Nós temos que lutar. E, assim, se os ucranianos não defenderem a Ucrânia, não serão os poloneses que vão defender a Ucrânia por eles. Se nós não defendemos o Brasil, não serão os argentinos que virão defender o Brasil por nós. Só cabe a nós e só cabem a eles. Então, eu diria, teremos que lutar. Sensacional, Reni. Lutar pelo nosso país é lutar por quem a gente mais ama na face da Terra. Os nossos destinos estão ligados com as pessoas que a gente mais ama, com os cidadãos do nosso país. E a gente jamais desistiria das pessoas que nós mais amamos, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, cônjuges. E se a gente jamais desistiria deles, não faz sentido nenhum desistir do país. Sensacional. É isso que nos impulsiona a ir para frente, a não desistir, a acreditar, tanto quando a gente luta contra injustiças externas, é o que a Ucrânia está fazendo hoje, como quando a gente luta contra injustiças externas. A corrupção é uma forma de violência, a corrupção mata, ela rouba, ela despoja. Um conceito de violência não é só violência física, é violência de produzir danos às outras pessoas. E a violência ela produz todo tipo de dano, inclusive sofrimento físico, falta de hospitais, falta de escolas, estradas ruins que geram mortes. E eu acredito nisso que você está falando, eu acredito no valor de você lutar, independentemente do resultado até. Um valor em si, de você lutar por aquilo que você acredita. Do mesmo modo como a gente lutaria por um filho que tem uma doença terminal, por um pai que tem uma doença terminal. É assim que os meus exemplos de vida lutaram, não só quando eu olho para Martin Luther King, para Gandhi, quando eu olho para William Wilberforce, mas também quando eu olho para Jesus, para Paulo, pessoas que morreram pelo que acreditaram, que no seu cálculo, nessas escolhas, não fizeram o cálculo utilitário, não, vou entregar aqui, vai ficar tudo bem. São pessoas que lutaram até o fim pelas causas em que eles acreditaram. Que legal, gostoso ouvir essa tua resposta, aquece o nosso coração. E eu não sei quanto tempo dura a live do Instagram. Vai acabar agora, aqui. Aliás, vai dar 1 hora e ela corta, ela cai. Ele que pena, tinha tanta coisa pra gente conversar. Eu não sei, pelo menos para mim sempre foi assim, eu não sei se mudou alguma coisa, talvez o pessoal que esteja aqui assistindo saiba se mudou, mas eu acho que acaba em 1 hora mesmo. Legal. Olha, eu já quero deixar meu agradecimento se acabar agora, então, viu? Obrigado. Ficou um gostinho de quero mais, ainda tinha uma longa lista de questões aqui pra gente conversar, de repente a gente marca uma próxima aí, conforme a tua disponibilidade de tempo. Tenho certeza, que legal, tenho certeza que aí as 1.800, 2.000 pessoas que estão nos assistindo ao longo do tempo vão adorar. Eu adorei, quero te agradecer demais. E se você permitir, eu vou aproveitar até a última gota aqui e vou seguir fazendo mais algumas questões. Pode ser? Vamos perguntando, a gente vai falando. Legal. Eu queria ouvir de você agora um assunto picante. Muita gente que está fazendo comentário tem uma visão mais política, mais politizada. Eu queria ouvir de você a visão da esquerda e a visão da direita sobre essa guerra e se elas estão certas ou estão erradas. Queria ouvir o teu comentário. Separando o que é versão do que é fato, separando o que é narrativa do que é a verdade, na tua perspectiva. Tem algumas coisas interessantes, né? Na era de hoje, do mundo pós-verdade, da fake news, da era da comunicação, o senso de fato, a concepção do que é fato, ela se perdeu. Tudo virou narrativa, infelizmente para a tragédia da humanidade, porque é emburrecedor. Você não lidar com fatos é emburrecedor. A ciência, por exemplo, é baseada em fatos. As coisas mais fundamentais que a gente conhece têm que ser fundamentadas em alguma coisa consistente.
Narrativa é opinião. Opinião é diferente de fatos. Em política, existe muita opinião. Mas nós temos que basear as nossas opiniões, as nossas preferências, as nossas escolhas ideológicas em alguns fatos. E eu sei que isso é muito difícil, e hoje é ainda mais difícil, porque pelo contexto de tudo que a gente vive. Tem uma coisa curiosa acontecendo que assim, me chama muita atenção. Então você tem regimes como Maduro, que se diz um regime de esquerda, e outros tantos de esquerda, defendendo a Rússia, e regimes muito à direita também defendendo a Rússia. Olha que loucura, né? Mas isso é um retrato também da ideia dos polos se encontram, da polarização. Esses polos são muito parecidos. Eles estão ali brigando supostamente porque eles acreditam em coisas diferentes, mas hoje, na questão da Rússia, a gente está vendo uma unificação desses grupos juntos, nos extremos, né? Extrema esquerda, extrema direita, falando a mesma coisa. Então, assim, é chocante, mas é um retrato da nossa realidade desse momento que nós estamos, que é a era da polarização, a era do indefensável. Eu não consigo entender como que alguém que fala o dia inteiro que o comunismo é um problema defende a mesma coisa que o Maduro. Alguém que está defendendo o Bolsonaro ou que está do lado do bolsonarismo vai olhar e falar assim, o Maduro é ok. Não faz sentido, é contraditório a tudo que é dito, entendeu? Então, eu acho que aí a gente tem um problema. Agora, assim, as pessoas tentam pegar pedaços das coisas e juntar. Então, fala assim, o Putin é um conservador. Ele é um conservador em algumas questões de costumes, mas num nível muito extremado, aonde ele não aceita, por exemplo, nenhum tipo de diversidade. Ele não aceita questões sociais assim da modernidade, que elas estão aí, que aconteceram, que são o que são, e a gente não pode mais retroceder. São avanços da sociedade. E, por outro lado, a esquerda vai dizer assim, não vai exaltar que ele é um conservador, mas vai exaltar que ele é um combatente, um adversário dos Estados Unidos. Então ele é anti-americano. Se ele é anti-americano, eu estou com a esquerda, porque ele é anticapitalista. Percebe a loucura e que interessante como que as pessoas escolhem pedaços de coisas para se juntar a uma coisa que não faz sentido no todo. Porque, assim, como que a esquerda vai justificar que ela está adorando o Putin se o Putin é um conservador realmente, de fato? E isso mostra que, na verdade, essas questões ideológicas elas já não descrevem a nossa realidade. A gente não pode mais se apegar na noção de direita e esquerda, mas nós temos que se apegar em temas, em cada assunto. Então, vamos falar de economia? Vamos falar de economia, tá bom. Qual é a sua posição na economia? Eu privilegio a liberdade, eu privilegio a igualdade, ou o controle, ou a fiscalização. Essa é uma posição ideológica. Vamos falar de costumes. Então, cada assunto a gente vai ter posições diferentes. O que nós temos que aprender em democracia a fazer é que a posição do outro, por mais absurda que nos fira aos nossos valores ou que a gente acredita, se ela não é homicida, se ela não é criminosa, ela é legítima. Por mais que a gente não goste. Numa democracia de pluralidade, claro. Entendeu? Assim, eu não gosto, não é o que eu quero. Mas, para conviver em família, você não faz só o que você quer. Para conviver em grupo, você não faz só o que você quer. Como é que você faz só o que você quer? Vai morar numa ilha sozinho. Mas a essência humana não permite isso. A natureza humana, ela é agregadora, ela é coletiva. Ela é coletivista no sentido de viver em grupos. Você se relaciona, você se casa, você tem família, você tem sociedade, você tem colegas, você tem amigos, você tem trabalho, você tem tudo em grupo. Então não dá para você se libertar e se distanciar disso. Óbvio que isso requer muita maturidade política, muita compreensão, né? A gente precisa ter muita clareza de como é que eu convivo com o diferente, como é que eu tolero aquilo que me fere, que eu acho absurdo. Você precisa ser adulto, porque crianças não conseguem lidar com aquilo que elas não gostam. Elas querem o que elas querem na hora que elas querem.
adultos lidam com adversidades, com, enfim, situações que não são aquilo que a gente gostaria, mas você aprende a conviver. Esse é um conceito base de democracia, né, Reni? É, Dentro de uma democracia você tem liberdades, você tem liberdade de crença, você tem liberdade de religião, do outro lado você tem isso, liberdade de comportamento naquilo que não fira as leis do país, né? Você tem liberdade de isso. pensar de diferentes modos. Esse é um conceito de liberdade básico que todos nós defendemos. A própria separação da igreja e do Estado, não o laicismo, a laicidade é algo que a igreja defende desde a reforma. A possibilidade de pessoas cultuarem ao Deus que eles entenderem adequado. Ainda que eu tenha o meu Deus, ainda que eu tenha a minha visão cristã de mundo, eu respeito que um muçulmano tenha a sua visão, assim como eu quero que eles respeitem que eu tenha a minha. Né? O ideal é que num país você tenha essa separação para você ter o respeito básico às liberdades que a gente encontra nas democracias e que a gente não encontra na Rússia, por exemplo, o respeito básico às liberdades e aos direitos das pessoas. E por isso, essa é uma das razões básicas pelas quais a gente não pode compactuar com uma formação, com um apoio a um país que está invadindo outro país numa cultura expansionista, numa atitude expansionista, sem que tenha sido agredido, ferindo a autonomia, a autodeterminação de um povo, praticando injustiças. E, gente, não é só questão de direito, não é só questão de legitimidade. Além de injusto, além de absurdo, além de arbitrário, eles estão assassinando pessoas. Estão assassinando. Não é uma guerra em que existe uma morte, digamos, os dois lados estão guerreando porque houve um desentendimento grave. Não, está tendo uma invasão unilateral, sem uma agressão, violando a autodeterminação da Ucrânia, e eles estão matando gente, crianças sofrendo, se separando dos pais. Eu vi um vídeo de um pai se separando de uma filha num ônibus, que eu tenho uma filha, eu me identifiquei muito, René, eu tive vontade de chorar olhando aquele vídeo. É o sofrimento Eu vi humano que a esse guerra vídeo. causa. Não tem como a gente não se importar com isso, não tem como a gente ficar indiferente a isso, não tem como você deixar de condenar publicamente aquela injustiça. Assim como eu luto contra a injustiça aqui, o Deltan é o mesmo, eu luto a partir da minha cosmovisão cristã. Se eu luto contra a injustiça da corrupção, que gera uma violência dentro do meu país, eu luto contra a injustiça no mundo. A minha postura é contra a injustiça. Eu aprendi lá com o profeta Isaías, com Zacarias, com Jesus, a você cuidar dos mais vulneráveis na sociedade, as pessoas que mais precisam. E essa ofensa, esse sofrimento humano causado lá de modo gratuito e injusto, é algo que me incomoda muito. E aí vem a questão, o que eu posso fazer, Reni? O que eu, como cidadão brasileiro, como Deltan, aqui no Brasil, o que eu posso fazer? Eu posso me posicionar? Isso é relevante, não é? Eu posso pedir que o meu país se posicione? Isso é relevante, não é? O que é o Brasil na ordem mundial em termos de relevância? Deve ou não nos posicionar? Protestar? Influenciar governos e empresas? Pela primeira vez eu tenho visto empresas se posicionando e dizendo não vou fazer nenhum comércio com a Rússia. Eu achei sensacional, genial. Excelente ponto. Empresas ajudando a Ucrânia, cara. O que eu posso fazer? Eu posso protestar, influenciar as empresas, doar? Qual é o canal? Me posicionar faz a diferença? Protestar? Eu, como cristão, eu oro pela Ucrânia, eu oro por essa situação. Agora, como cidadão, o que eu posso e devo fazer? O que você recomendaria para as pessoas? Qual é a tua visão sobre isso? Olha, eu acho que você citou várias das coisas. As pessoas precisam se posicionar. Você acha o que está acontecendo um absurdo, acha normal? Tem que se posicionar. Número um, né? O que você pensa sobre uma guerra dessa natureza sem um motivo prévio, sem uma provocação, sem um ataque, sem nenhuma violação por parte da Ucrânia? A Ucrânia só disse que ela queria se juntar à OTAN, mas ela é livre, entendeu? Porque a população, ninguém está obrigando a Ucrânia a se juntar à OTAN. A população da Ucrânia quer se juntar exatamente porque ela tem medo de acontecer o que está acontecendo nesse momento. E aconteceu, então ela tem esse direito. Segundo ponto o Brasil precisa se posicionar, nosso país precisa se posicionar. Então a gente tem que fazer pressão para que o governo brasileiro seja explícito, categórico e claro. O Brasil não aceita e condena a invasão russa. Os russos estão errados, o governo russo está errado, o Putin está errado. Acabou, isso é necessário. A questão das empresas é interessante e importante. Você citou aí, talvez nem sei se está todo mundo acompanhando, mas, por exemplo, a Shell, a BP e a ExxonMobil, grandes empresas de petróleo do mundo, disseram que vão se retirar de fazer negócio na Rússia por vontade própria. Estão saindo, vão vender as suas participações nos campos de petróleo, nos campos de gás e vão se retirar. Apple, outras empresas todas estão também se posicionando. Então, o mundo corporativo e privado também não quer aceitar esse tipo de coisa. E aí tem, claro, as empresas de tecnologias grandes, né?
Meta, Twitter, Google, todas essas têm um papel ainda mais relevante, porque elas estão no centro dessa discussão. Se a guerra, e eu estou falando aqui que a questão da narrativa é muito importante para uma guerra, os veículos, as plataformas de comunicação têm o poder de brecar desinformação, fake news, mensagens mentirosas que vão mobilizar e ajudar a trazer mais problema. Então, essas E várias plataformas se comprometeram a não impulsionar os canais russos e a buscar restringir impulsionamento pago na Rússia, né? Isso, exatamente. E assim, o governo russo ou coisas públicas russas não podem ganhar dinheiro de impulsionamento, né? Eu vi aqui nos comentários, alguém citou até a Suíça. Exatamente, até a Suíça, que é um país neutro, se posicionou. Saiu da neutralidade histórica para fazer algo que ninguém nunca cogitou e congelar as contas de bancos, de empresas, de russos na Suíça. Isso é um movimento, assim, muito gritante para um país que sempre teve no seu DNA ser neutro. Se a Suíça saiu da neutralidade, ela entendeu que isso é tão grave. Como assim o Brasil vai ficar em cima do muro? Como assim o Brasil não vai se posicionar explicitamente, categoricamente? Nós não podemos ter as relações da política externa brasileira ditadas por interesses e proximidades pessoais. Não é o Bolsonaro gostar do Trump. Aí o Trump não é mais presidente, a nossa relação com os Estados Unidos vai por água abaixo. O Bolsonaro ele só é um representante do Estado brasileiro, momentâneo. Então, as políticas de Estado, o Brasil tem uma política internacional, externa, de Estado. O Brasil quer estar perto dos Estados Unidos, quer. E aí, então, a relação pode até ser boa na pessoa física dos dois líderes, mas ela não é uma relação baseada por aquele líder. A mesma coisa agora. O Brasil, no longo prazo, não quer estar associado ao lado do projeto de poder do Putin. Nós podemos ter relações comerciais com a Rússia, mas a proximidade do Bolsonaro em querer afagar ou agradar o Putin não faz sentido para a nossa política externa, né? Então, acho que são diretrizes do que as pessoas podem fazer. Elas têm que falar, elas têm que se posicionar. Democracia é isso. É a gente escolher. Sem a nossa participação, a nossa escolha, o Brasil não vai para lugar nenhum. E nós queremos que o Brasil não esteja do lado das grandes ditaduras. Nós queremos que o Brasil esteja do lado das democracias porque é o que somos. Reni, sensacional, viu? Obrigado demais. Cara, então, resumindo, o que a gente pode fazer? A gente falou sobre a guerra, sobre a injustiça, sobre o sofrimento humano que ela gera. A gente fez uma leitura do cenário atual, entendeu o que está em jogo ali para o mundo e para os brasileiros. E a gente terminou, então, concluiu dizendo o que a gente pode fazer em relação a essa guerra. Primeiro, a gente pode nos posicionar, protestar, isso é o que a gente pode fazer dentro da nossa democracia, isso que a gente pode fazer para mostrar solidariedade aos cidadãos ucranianos. E às vezes, Reni, alguém fala assim, mas o que isso aí vai fazer diferença? Agora vai mudar a guerra, ironicamente falam. Mas quer saber, Reni, quando estava passando os piores momentos no Lava Jato, os momentos mais difíceis, lutando contra a injustiça, os poderosos, as pessoas que dominam o Brasil, que são oligarcas brasileiros corruptos que dominam o Brasil e estavam retaliando contra a gente, retaliando contra a Lava Jato. Se tivesse uma pessoa, um grupo de pessoas se levantando, indo para a rua, nos apoiando, aquilo fazia toda a diferença na minha motivação. Aquilo me fazia eu sentir que eu não estava sozinho. E se tem pessoas hoje sofrendo, lutando contra a injustiça, a gente se manifestar, a gente nos levantar, eu tenho certeza que vai fazer eles se sentirem melhor, eles terem as suas energias renovadas por saber que eles não estão sozinhos. Então, a gente se manifestar, a gente protestar é algo, a gente cobrar posicionamento do país, das empresas, a gente reconhecer as empresas que estão tendo uma postura contra essa guerra, contra essa agressão injusta promovida pela Rússia. A partir da minha cosmovisão, eu acredito no poder da oração, a oração de cada um a partir da sua fé é algo que eu acho relevante, o nosso comprometimento moral, pessoal. E, por fim, as pessoas podem ajudar também. Existem contas, eu divulguei num card recente, canais pelos quais as pessoas podem ajudar. Irene, queria terminar agradecendo demais a você por esse seu tempo precioso, em nome de todas as pessoas que nos acompanham. E queria deixar um espaço aberto para as suas considerações finais,
com esse meu super agradecimento. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou aqui também. O pessoal, várias pessoas perguntaram. Essa live vai ficar disponível para todo mundo assistir em seguida. Vai ficar disponível no canal. E já deixo boa noite, um grande abraço para todo mundo e que a gente possa sempre estar unidos contra a injustiça no mundo e no Brasil. A injustiça da corrupção aqui e a injustiça que é praticada fora, que ameaça as nossas coloca em risco a nossa democracia, a nossa liberdade de protestar. A tua liberdade está aqui comentando aqui nos comentários a favor do político A, a favor do político B. Essa nossa conversa aqui com o Reni hoje foi técnica, não tem nada de política partidária. A nossa conversa foi de leitura, de informação baseada em conhecimento e evidência. E queria deixar então aberto o Reni para você fazer as considerações finais, mais uma vez, te agradecendo demais. Bom, Deltan, obrigado pelo espaço, pelo interesse. Enfim, você tá falando comigo e você tem lido, tem assistido minhas aulas, minhas lives, meus podcasts, e é legal de ver o seu interesse, enfim, a sua vontade de aprofundar e abrir esse espaço para a gente conversar e trazer conhecimento. Isso é uma coisa que eu faço, eu sou professor, além de estar deputado, eu sou professor. Eu acho que informação, conhecimento, consciência é o que vai mudar a nossa sociedade, vai mudar o mundo. O que está acontecendo hoje na Ucrânia, essa invasão da Rússia, isso não é um evento separado das nossas vidas. Nós paramos, só se fala nisso no mundo. O impacto econômico é gigantesco na questão da inflação, do preço dos combustíveis, preço dos alimentos, entrega de fertilizantes para uma indústria muito importante para o Brasil, questões de transformação política, para onde o mundo vai. Se você tem uma guerra gigantesca, uma terceira guerra mundial, para-se tudo, acabou. Todos os outros projetos de desenvolvimento, de avanço de uma sociedade, eles são colocados, eles são congelados. Então, nós estamos falando de coisas muito sérias, muito graves. Isso é uma guerra. Tem pessoas morrendo. É uma potência nuclear que está fazendo essa invasão. Existe, sim, a probabilidade baixa, mas existe, disso virar uma guerra atômica. Então, assim, isso não é uma coisa... a minha vida está aqui, não tem nada a ver comigo. Isso dita o que vai acontecer no mundo nos próximos dias, semanas, meses, anos, décadas, e para onde nós estamos caminhando? Quem nós vamos ser no meio dessa história? Então, acho que as pessoas têm que se interessar por esse assunto. Existem partes dessa discussão que elas são opinativas, tem outras que não são opiniões, são factuais. A gente precisa conseguir fazer essa distinção para aprender e entender mais como funciona a política internacional. Se a gente falou aqui que falta maturidade na política interna, na internacional falta, assim, compreensões, às vezes, de coisas básicas, e natural, porque não é um assunto que chama a atenção dos brasileiros, mas hoje o mundo está conectado. O que acontece em qualquer canto do mundo afeta todo o resto, cria ondas, reações em cadeias, enfim, movimentos, percepções, sensações. Então, eu convido todos vocês a prestarem atenção nesse assunto. Ele é de extrema gravidade, de extrema importância. Nós não sabemos os desdobramentos para onde isso vai. Convido, como o Deltan sugeriu várias vezes, e também convido quem me segue, quem está aqui assistindo, acompanhar o trabalho do Deltan e seguir os meus canais, ir lá no YouTube. Eu dou aulas, são vídeos de 1 hora, 1 hora e meia, são aulas de verdade. A gente não vai concordar em tudo, você não precisa concordar em tudo comigo. Eu trago uma visão sobre o mundo, que é a visão geopolítica, que traz elementos do tabuleiro, da geografia, da posição, da localização e como que isso impacta a política externa, a política internacional. É um conhecimento, assim, eu diria que engrandecedor, abre a mente, literalmente. E mesmo gente que não gosta de mim politicamente, acompanha meu canal no YouTube e fala, olha, realmente a geopolítica mexeu comigo, abriu minha perspectiva de ver o mundo. Então, você pode não concordar com tudo que eu falo, e eu não vou concordar com tudo com você, e ninguém que vai concordar em tudo, mas eu convido vocês a seguirem meu canal e estarem acompanhando mais de perto esse tema e vários outros. Esse é o futuro. O mundo ele está conectado e a gente não vai transformar isso. Nós precisamos entender o que acontece no mundo. Legal, Deltan, que você deu esse espaço aqui, e vi que você é um cara muito curioso e ávido por conhecimento. E isso é muito bacana de ver. Eu também sou assim, então estou feliz de estar aqui. Obrigado Legal, a Reni. todos.
E vamos marcar outra. Vamos sim, Reni. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado. Eu sigo o Reni, sigam o Reni também. Tenho aprendido muito. Acho que a vida é um aprendizado. A gente tem que buscar embasamento para entender o mundo que está acontecendo ao redor, para a gente se posicionar, para a gente agir. Então fica o convite, siga o Reni. E a gente vai estar sempre trazendo esse tema da guerra para a gente entender, nos posicionar e fazer o nosso papel como cidadãos, como cristãos, a partir da nossa visão de servir as pessoas e amar as pessoas, que a gente pode fazer para fazer a diferença em todas as áreas. Reni, mais uma vez, obrigado, pessoal. Grande abraço, excelente noite e a gente segue conversando. Até logo. Valeu, gente. Até mais. Tchau.